Então vamos lá, boa noite para todo mundo. Mais uma vez aí, episódio número 2 da série Bate Asa, o conhecimento rápido que faz você voar, sem mais delongas, sem aquela coisa de live de 1 hora, ninguém tem tempo nem paciência para isso. Aqui o conhecimento é direto, rápido e que faz você voar, faz voar a sua produção de inseto. E hoje o tema desse episódio 2 é nutrição de larvas, os 3 erros que você não pode cometer. Então, nutrição de larvas é um tema que você não encontra tão fácil na internet, tem pouca coisa na literatura científica, e eu, como sou cientista, sou pesquisador aqui para quem não sabe, né, eu sou pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, aqui eu dou aula para o curso de zootecnia e agronomia, graduação e pós-graduação, então esse é o meu trabalho, né? É fazer ciência, desenvolver conhecimento, buscar conhecimento na literatura científica internacional e trazer aqui para vocês, mastigado, temas que são de suma importância. Por exemplo, nutrição de larvas. Afinal de contas, o inseto que você vai criar, a larva que você vai criar, o que mais importa é o ambiente e o que ela vai comer. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Fiquem à vontade, quem está online aqui no Instagram, fiquem à vontade para mandar suas perguntas, tá? E vamos direto ao ponto, porque eu não posso perder tempo, porque a live é Bate-Asa e não pode demorar. Então, o primeiro erro que você não pode cometer enquanto produtor de inseto é não respeitar a exigência nutricional do inseto. Tem gente que acha que dá qualquer coisa para o inseto comer. Ah, joga lá qualquer resíduo, joga lá qualquer farelo pro tenebro, qualquer resíduo para BSF, e tá tudo certo, e elas vão crescer, e vão mesmo. Vão crescer e vão se reproduzir mais ou menos, vai se reproduzir mais ou menos, já tá bom, e tá tudo certo. Não façam isso, inseto, tal qual qualquer outro animal de produção, tal qual frango de corte, tal qual galinha poideira, tal qual suíno, tal qual tilápia. Inseto também tem exigência nutricional, tá? Então eles têm quantidades adequadas de proteína que eles têm que comer, eles têm quantidades adequadas de carboidrato, de mineral, de vitamina, tá? Então eu já visitei muito produtor que fala assim, não, na fase inicial do tenébrio, na fase inicial da BSF eu dou 50, 60% de proteína. E eu penso, meu Deus, tá errado, porque nenhum animal tem que comer 60% de proteína, é animal carnívoro, né? Você pega gatos, por exemplo, você pega um peixe carnívoro, não sei, truta, salmão, surubim, nem eles não comem 60% de proteína. Por que um inseto vai? Então, saiba que inseto, para o seu máximo desempenho produtivo na fase de larva, tem quantidades adequadas, tá? E aí vem a pergunta do milhão. Professor Diego, qual que é a quantidade adequada? Aí é um ponto que nós, da academia, técnicos, as próprias empresas, ainda estamos desvendando, desculpa. Mas já sabemos que não é 50%, 60% na fase inicial e nem 5%, 6% na fase de terminação, né? Então, eu vejo muito produtor de inseto, estou criando o BSF com resíduo de frutas, verduras e legumes. Quanto que tem de proteína nisso daí? 6%. Puxa, é pouco, né? Então, o que a gente sabe que vai estar em torno de uns 16%, 17%, tá? Então, quando for balancear a dieta, se você não souber, procura alguém que saiba, tá? Formule uma dieta, uma mistura de farelos, uma mistura de farelos secos para tenebra, uma mistura de resíduos para BSF que tem um nível de proteína adequado. E que mais? A relação proteína-carboidrato também é super importante, tá? Minerais e vitaminas é um pouco mais obscuro. A gente ainda não sabe quanto de vitamina C, quanto de vitamina E, quanto de ferro, de selênio, de cobre tem. Em animais de produção convencional, animais em culturas zootécnicas convencionais, bovino, caprino, suíno, aves, a gente já sabe todos esses níveis aí de aminoácidos, vitaminas, minerais, ácidos graxos, inseto ainda não, tá? Mas certamente há de ter vitamina, há de ter mineral nessa dieta para a obtenção do máximo desempenho. Em resumo, não cometa o erro de dar farelo seco para tenebro, qualquer farelo, e achar que tá bom, de dar qualquer resíduo úmido para BSF e achar que tá bom. Procure alguém que saiba, procure alguém que entenda disso daí, busque informação, estude e misture
faça uma formulação de dieta para que esses animais tenham o máximo desempenho produtivo. Mais do que isso, não só bastando eles terem exigência nutricional, a exigência muda de fase para fase. Então, larva de BSF até os 5 dias, mais proteína, mais carboidrato, uma dieta mais densa, que a gente fala nutricionalmente, mais energia, tá? Fase inicial do tenebro ali, talvez 0 a 30 dias, aí vai depender do manejo de cada empresa, mas arredondando aí, né? Também mesma coisa, uma dieta um pouco mais densa nutricionalmente, tá? Fase de engorda, ao contrário, um pouco menos densa nutricionalmente. Sabe qual que é o problema disso? Ao invés de você gastar dinheiro dando nutriente a hora que não é para dar, você deixa de ganhar porque ela não está tendo o máximo desempenho produtivo e mais do que isso. Você acha que na fase final tem que dar alta proteína, alto lipídio, alto carboidrato e não precisa. Ou seja, aquilo tudo sai na excreta, aquilo tudo, ou às vezes pior, ou aquilo ao invés de virar proteína corporal, vira gordura corporal, né? Então, você está deixando de ter um produto de maior valor agregado, que é a proteína de inseto, para ter a gordura de inseto, que tem um valor de mercado um pouco mais baixo, tá? Resumindo, primeiro erro, não deixe de atender exigências nutricionais, tá certo? Respeite a exigência dentro de cada fase produtiva. E outra coisa, BSF, por exemplo, a gente divide só em 2 fases, né? Fase 0 a 5 e fase 5 a engorda, 5 ao abate, desculpa, dias, né? Tenebro, como tem um ciclo de vida mais longo, vamos falar aí 90 a 120 dias, dá para fazer mais fases produtivas. O fato é, como que você vai separar essas larvas e classificar por tamanho? Tem gente que vai fazer isso por idade, tem gente que vai fazer isso por tamanho. Eu recomendo fazer por tamanho e idade. Não ignore a idade, mas leve em consideração o tamanho. Eu vou lhe dizer o porquê. Porque animais que não desempenham bem na primeira fase tendem a não desempenhar bem na segunda fase de engorda também. Para você ter uma ideia do que eu estou te falando, tem piscicultor, por exemplo, que faz a primeira repicagem, a gente chama de repicagem isso daí, é a primeira classificação por tamanho dos animais. Os piores animais que apresentarem tamanho e desenvolvimento produtivo na primeira fase de replicagem, sabe o que eles fazem? Descartam. Nem gasta mais ração, mais manejo, mais hora técnica de trabalho em cima de um animal que não desempenhou bem, tá? Então, eu estou trazendo esses conceitos de zootecnia, de produção animal, para a entomocultura, né, para a produção de insetos, para você começar a refletir isso daí. Né? Aí você vai falar, poxa, Diego, mas eu vou ficar lá o dia inteiro peneirando o tenebro para ver como é que é? Não, poxa vida, vale a pena mecanizar, por exemplo. Usa uma peneira elétrica vibratória. Hoje já tem fabricante no Brasil fazendo isso daí. Né? Então repica, separa por lotes, e aí você vai testar um lote maior, de maior desempenho, um lote de larvas menores, né, que teve menor desempenho, e aí você vai ter a decisão, e é uma decisão financeira, executiva da sua empresa, da sua produção, se vale a pena gastar dinheiro com ração, com mão de obra, nesse lote que ficou menor. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar disso, de repicagem. Na BSF é um pouco mais difícil, porque o ciclo é mais curto, mas no Tenebra é muito mais acentuado, né? Então, não cometa esse primeiro erro, tá certo? Segundo erro, senhores e senhoras, sabe qual que é? Gastar muito tempo com manejo. Então, eu acabei de falar, né? Pô, vai ter que ficar peneirando lá e tal, como é que vai ser? Não precisa, mecaniza a produção. Põe uma peneira elétrica. Ah, Diego, mas é caro a peneira elétrica vibratória. O que você vai gastar de funcionário ou da sua mão de obra, que você poderia estar cuidando do comercial, do marketing, postando no Instagram, esse tempo, ele se paga. O funcionário, ao invés de ficar lá fazendo manejo, põe ele para fazer outras funções, sabe? Então, o payback, né, que a gente fala, que é o retorno, o tempo que demora para retornar esse dinheiro que você investiu no equipamento, ele não demora muito tempo. Dali um ano e pouco, quando muito 2 anos, esse dinheiro já retornou para você, né? Então, não gasta muito tempo com manejo. Esse é o segundo erro que o pessoal comete. Né? Pô, você quer um exemplo? Não só em produção de BSF, essa questão da peneira, mas em produção de tenebro, por exemplo, que come dieta seca, você tem que fornecer um alimento úmido. Sabe o que o pessoal faz? A sua grande maioria fica comprando frutas e verduras e picando e fazendo mistura de frutas e verduras como fonte de umidade.
Tá? Então, aí tem até um erro intrínseco que não é só fonte de umidade, tem algum aporte de nutriente também. Mas vale o tempo de você pegar um vegetal, pagar caro por ele, ir lá, cortar, colocar nas bandejas só para dar umidade? Hoje a gente já sabe que existem outras técnicas de manejo que vão fazer com que você economize tempo de manejo para fornecer umidade para o tenebro, por exemplo. Então já está sendo desenvolvido no Brasil, por exemplo, aplicadores de umidade automatizado. Ao invés de você gastar metade do seu dia dando fruta e verdura para o tenebro, você já consegue mecanizar isso daí. Na BSF é a mesma coisa, com peneira e com outras mecanizações. Então considerem isso, tá? Não gastem tanto tempo de manejo, porque geralmente a sua equipe vai ser pequena, ao menos no começo, e tempo é o principal recurso que você tem. Dedica o seu tempo para abrir carteira de clientes, para fazer um marketing bem feito, sabe? Para estudar o tema, estudar a nutrição de larva, estudar a reprodução de inseto, né? Então, é muito melhor você usar o seu cérebro para gastar seu tempo do que seu braço para gastar seu tempo. Fica aí a dica desse segundo erro. E terceiro e último erro que todo mundo comete é não processar a dieta antes do fornecimento para as larvas. Então a gente já falou da composição, agora eu vou falar do processamento. O que é processamento de dieta? Olha, são várias vertentes, tá? A primeira vertente que a gente fala de processamento de dieta é, por exemplo, a granulometria. Qual que é o tamanho da partícula que está o seu substrato no fornecimento para os insetos? Hoje a gente já sabe, nós que trabalhamos com nutrição animal, a gente já sabe que tamanho de partícula, granulometria, é de suma importância para a digestibilidade dessa dieta aumentar, ou seja, para aumentar a capacidade que o animal tem de digerir essa dieta e absorver esses nutrientes, tá? Então, granulometria tem que ser pequena, mais do que pequena, ela tem que ser homogênea, né? E aí tá uma outra dica, né? Voltando ao erro 2, de não ficar homogeneizando muito na mão, sabe? Põe lá um misturadorzinho, dá para fazer misturador caseiro com tambores plásticos, bombonas, que você gira na mão, sabe? Isso daí tem 200 modelos disso daí no YouTube. Então, granulometria, a dieta tem que estar em granulometrias pequenas e homogênea. Não pode numa caixa ter uma mistura, na outra caixa ter outra mistura, na terceira caixa ter uma outra mistura, porque aí você perde previsibilidade de produção, tá? Outra forma de processamento da dieta é a fermentação dessa dieta. E aí, para dietas úmidas, por exemplo, no caso de BSF, isso é muito mais acentuado. A maioria dos produtores de insetos nem sabe o que é fermentação da dieta. E quando sabe, faz de qualquer maneira. Né? Me pega na nutrição da BSF, por exemplo, pega lá um tambor, mistura o resíduo ali com água ou com alguma coisa seca para chegar na umidade ideal e deixa o negócio lá, Deus dará, 3, 5, 7, 10 dias lá, Deus dará, e aí cresce o que for quiser de crescer aleatoriamente lá dentro, bactéria, fungo, levedura e não sei o que, e depois dá para os insetos comerem. Eu vou dar uma dica valiosa para vocês. Não façam isso aleatoriamente. Na minha opinião, se for para fazer aleatório, eu não faço. Sabe por quê? Primeiro que você está perdendo tempo, você está perdendo o manejo, que foram esses 2 erros que eu já comentei anteriormente, mas, sobretudo, pode estar crescendo lá dentro, você pode estar cultivando um micro-organismo maléfico. Você está achando que está fazendo bem para as suas larvas, na verdade você está inoculando coisa tóxica lá, coisa que vai proporcionar uma doença futuramente, vai baixar a imunidade dessas larvas, propiciando uma infecção secundária, coisas nesse sentido. Então, se você não tem o controle, não faça, tá? Qual que é a dica que eu dou para vocês? E agora dica de milhões que só seguidor do Proteína de Inseto vai saber de verdade, essa é em primeira mão, é que já tem empresa no Brasil desenvolvendo inoculantes específicos, com cepas específicas de micro-organismos para você inocular na dieta. Tá? Então a fermentação vai ser algo que você vai controlar, ou seja, você só vai colocar micro-organismo benéfico, e esses micro-organismos benéficos vão fermentar essa dieta
Porque qual que é a importância de fermentar? Vai disponibilizar mais aqueles nutrientes para as larvas comerem, vai estar quase que pré-digerido. Além disso, vai controlar aquela população de micro-organismos só com coisa boa lá dentro, né? Que é o que a gente chama de probiótico. Né? Então você vai colocar esse probiótico, esse inoculante, a fermentação vai ocorrer de forma que você conheça o que foi inoculado ali, antes de dar para suas larvas comerem, e aí elas sim vão ter um desempenho produtivo muito melhor, né? Eu acho que para quem já tomou Yakult, Chamito, sabe muito bem o que eu estou falando aí, né? Dos lactobacilos vivos, é um exemplo de prebiótico, de probiótico, que você vai tomar e vai fazer bem para o seu intestino, vai fazer bem para o seu organismo, né? Então, para a larva é a mesma coisa, galera, a mesma coisa. E, repito a informação aí de primeira mão, essa é a vantagem de ser seguidor de proteína de inseto, nenhum outro canal já falou sobre isso. Daqui a pouco tem esse produto disponível aqui no mercado nacional, então fiquem animados, tá? E o último elemento dentro do erro do processamento da dieta é a parte realmente de aditivos, né? Eu acabei de falar de probiótico, e existem outros aditivos que você pode utilizar também, tais como enriquecedores nutricionais, uma fonte de selênio, por exemplo. Imagina você adicionar uma fonte de selênio e aquela larva sua sai rica em selênio. Selênio, para quem não sabe, é um mineral de altíssima importância na nutrição animal. E mais do que isso, depois o frango que for comer essa larva, o peixe que for comer, o pássaro que for comer essa larva, come uma larva rica num nutriente que vai fazer bem para eles, né? Então, outro tipo de aditivo são os aditivos conservantes. Você tem certeza que essa sua dieta não está rancificando, né? Não está crescendo coisas inesperadas, fungos inesperados, né? Então ter esse tipo de aditivo na dieta faz muito bem para a sua produção também. Quero saber de vocês, senhores do Instagram, se vocês têm dúvidas, perguntem aqui, por favor. Vocês estão aí me ouvindo ainda? Já vai dando o nosso tempo aqui, tá? Vamos lá, ó. Boa noite, professor. Nativos Fish. Boa noite, professor Diego. Boa noite. Trabalhei com digestibilidade do ingrediente farinha de inseto, BSF, tenebro, grilo e barata, para tilápia e lambari. Na sua opinião, quais são as perspectivas para melhor digestibilidade da quitina? Processamento da farinha de inseto. Essa é a minha perspectiva. Seja com enzimas, então esse é um outro aditivo, inclusive, que você pode colocar na dieta, enzimas, que elas vão pré-digerir isso daí e pré-disponibilizar esses nutrientes para a nutrição animal depois. Tá? Ou micro-organismos, que são os probióticos que eu acabei de falar aí também, que podem ser adicionados no substrato ou na farinha do inseto, depois de pronta, tá? Para fazer essa quebra, essa lise enzimática desses nutrientes que costumam ter um pouco menos de digestibilidade. Tá bom? Mais alguma pergunta? Pessoal, fiquem à vontade. Rafael Nicoluzzi, boa noite. Você pode citar o fabricante de máquina separadora de tenébrios? Depois você me chama no privado, aí eu te passo o contato, tá bom? Nativos Fish, vamos lá. Quando relata de probióticos na dieta de BSF, qual é a importância de utilização de probióticos junto à quitina na elaboração das rações? Eu falei do probiótico, pessoal, em dois sentidos, tá? O primeiro, colocar o probiótico, o inoculante, na dieta da BSF, da larva, para fermentar aquilo e melhorar o desempenho da larva, ou colocar, por exemplo, hoje a gente já sabe que alguns fungos contêm enzimas que quebram a quitina, contém quitinases. Você pode colocar cepas de micro-organismos específicas, linhagens de fungos específicas, na farinha de inseto e aquilo vai pré-digerir aquela farinha de inseto, aquela quitina, na hora do fornecimento para a nutrição animal. Seja micro-organismo, sejam enzimas isoladas, tá certo? Galera, é isso, chega. Live bate-asa, ela tem que ser rápida e tem que te fazer voar, porque ninguém tem tempo de ficar aqui muito tempo, a nossa agenda é corrida, ninguém não tem nem paciência, então o tanto de informação que já foi passada aqui já tá bom, já tá dando meia hora de live. Episódio 2 da live bate-asa, hoje o tema foi nutrição de larvas, espero que vocês tenham gostado, se ficou alguma dúvida aí,
fiquem à vontade para me mandar mensagem aqui no Instagram, eu respondo simplesmente todas as mensagens. Espero que essas dicas tenham sido valiosas. Um abraço a todos!